Espero que todos estejam bem. Vamos continuar a nossa aula: multiplicação, potenciação e divisão de números inteiros e relativos. Capítulo 13, apostila 2, página 350. Como dito já no vídeo de apresentação, é muito importante que vocês estejam com a apostila aberta, acompanhando a aula, parando a aula nos momentos que foram pedidos, fazendo os exercícios para que vocês possam acompanhar e, e construir o conhecimento de uma maneira mais significativa. Beleza? Também já foi dito, eu dividi esse capítulo em duas partes. A primeira parte, que é a aula de hoje, nós vamos falar de multiplicação e de divisão e vamos repetidamente falar das regras de sinais. Precisa sim de repetição para que a gente consiga memorizar e possa prosseguir nos nossos estudos. Beleza? Vamos lá. Meu amigo Pedro comprou uma bicicleta que pagará em 5 prestações, ou seja, parcelas, de R$ 45 cada. Qual é o valor da dívida de Pedro? Então vamos abrir este exercício para a gente ver como que a gente pode fazer. Então lembra da regra que da adição e da subtração, que eu falei, a regra do dinheiro. Positivo é o que você tem, negativo é o que você gasta, o que você deve. Então, assim, ó, se ele fez uma dívida, ele está devendo. Então, vai sair dinheiro do bolso dele. Quantas parcelas? R$ 45. O valor da parcela, que são 5 parcelas. Então, se a gente colocar, uma adição de números inteiros e relativos, vocês percebem aquela regra, que a gente já repetiu várias vezes, e quando você tem o sinal de adição antes do parênteses, ele não modifica o sinal do número que está lá dentro. Então aqui eu tenho uma adição de parcelas negativas, que vai resultar a dívida total do Pedro. Beleza? Vamos ver de outra forma, que a gente poderia raciocinar, pensar para poder fazer este exercício e entender a regra de sinal. Então podemos usar a multiplicação, fica muito mais fácil, do que dividir 5 parcelas. 5 vezes menos 45. Então 5 é o número de parcelas. Não existe o número de parcelas negativas. Existe a dívida. Sim, menos R$ 45. Então aqui a gente vê a primeira aplicação da regra de multiplicação. 5 parcelas multiplicado por menos R$ 45 gerou uma dívida de R$ 225, que é a dívida de Pedro. Então esse problema da dívida foi resolvido através de uma multiplicação de dois números, um positivo e um negativo, certo? Vamos dividir as situações que vão exemplificar essas regras de sinais. Primeiro, quando multiplicamos dois números positivos, o resultado é um número positivo. Tá o exemplo aí, Aqui a gente pode passar um pouquinho mais rápido, porque vocês já conhecem que é a multiplicação de números naturais. Então, 2 vezes 7, 2 positivo vezes 7 positivo. É igual a duas parcelas de 7 positivo. Lembra da regra do dinheiro? Eu tenho R$ 7, eu tenho porque é positivo e ganho mais R$ 7. Eu não vou ficar com 14, ou seja, multiplicação de dois números positivos vai te deixar com um saldo positivo. 2. Quando multiplicamos dois números inteiros, um positivo por um negativo, que foi o exemplo da dívida do Pedro.
Exatamente o mesmo exemplo. Então aqui, ó, eu tenho duas parcelas, por exemplo, de R$ 8 que eu estou devendo, que eu preciso pagar. Duas parcelas de R$ 8. Então, nós chegamos no quê? A minha dívida é de R$ 16. Eu não tenho R$ 16. Eu estou devendo R$ 16, certo? De outra maneira, que a gente poderia explicar é assim, ó. Eu estou devendo R$ 8. Aí eu vou lá e pego, por isso o sinal de mais, pego mais R$ 8 emprestado. Vou ficar com R$ 16? Não, eu vou ficar devendo R$ 16. Então, por isso aí, o sinal negativo. Quando multiplicamos dois números inteiros, um negativo por um. Calma aí, quando multiplicamos dois números inteiros negativos. Desculpa, os dois negativos. Dois números negativos. Exemplo, menos 2 vezes menos 8. O que, que acontece? Por que, que a regra de sinal diz que ele é positivo? E aí é o que eu sempre falo para vocês. Vamos entender o porquê? Então, nesses slides aí de hoje, eu vou passar do jeito que eu falei repetidamente por essas regras de sinais, tentando explicar para vocês de diversas maneiras, porque eu acredito naquilo que eu falo na sala de aula para vocês. Não aceitem a matemática goela abaixo. Vamos entender o significado, vamos entender o porquê. Não apenas decorar que mais com mais é mais, que menos com menos é mais, que vamos tentar entender aí o significado disso. Então, olha só, eu tenho que fazer esta operação, certo? Então, o que, que eu vou fazer? O menos 2 é o oposto de 2. Isso vocês já sabem, a gente já estudou na reta numérica. Está a mesma distância do zero, do 2, é o oposto, é o simétrico. Ou seja, menos 2 é igual, esse menos, ele é a linguagem matemática para a linguagem corrente de oposto. Toda vez que eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, é a linguagem matemática para a linguagem corrente, que é a nossa língua portuguesa, para a palavra oposto. Então, quando eu tenho menos mais 2, eu tenho o oposto, o conjunto aqui, ó, é o oposto de 2. E o oposto de 2 é menos 2, certo? Então, fazendo esta troca, a minha o meu cálculo, o resultado da minha conta, ela fica igualzinha da parcela. Então, olha só, se eu multiplicar 2, mantendo o sinal negativo, certo? De oposto, são duas parcelas de R$ 8. Eu estou devendo duas parcelas de R$ 8. Então, de novo, como no exemplo anterior, é como se eu estivesse devendo R$ 8 e pegasse emprestado mais R$ 8. Eu estou devendo R$ 16. Certo que é esse R$ 16 aqui. Estou devendo R$ 16. Mas olha só o que, que eu fiz. Eu joguei o sinal negativo para fora do parênteses. Então, é o oposto. Então, o oposto de estar devendo R$ 16 é eu ter R$ 16. 16 positivo. Daí que a gente começa a entender, finalmente, por que que negativo que multiplica negativo, o resultado fica positivo. Não dá para entender? Não fica claro? Eu estou pegando o oposto de menos 2, que é 2, só que eu estou mantendo o oposto em outra linguagem, certo? Eu estou colocando ele aqui para fora. Então ele vira 2. Duas o quê? Duas parcelas, por exemplo. Duas parcelas de quanto? De menos 8, que deu menos 16. O sinal que eu coloquei para fora, eu coloquei aqui, certo? Beleza, né? Deu para entender, né? Vamos prosseguir então. Resumo sobre multiplicação. Resumo sobre multiplicação. Fatores de sinais iguais, o resultado será positivo.
certo? Positivo multiplicado por positivo, resultado positivo. Negativo, que multiplica negativo, resultado positivo. Foi exatamente o último exemplo. Beleza? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Não importa se é menos que multiplica mais ou mais que multiplica menos. Sinais diferentes, será negativo. E aí nós temos o zero como se ele for um dos fatores, o produto será zero, certo? Zero é o elemento nulo da multiplicação e a gente vai ver depois ali da divisão também. Ele é o elemento nulo. Qualquer número multiplicado por zero resultará em zero. Beleza? Esse é o nosso quadro resumo. Agora vamos parar um pouquinho. Agora é a hora que eu falei para vocês que a gente vai parar um pouquinho. E aí vocês têm dois exercícios para fazer da apostila, né? Para o vídeo um pouco, preencha o exercício da apostila, temos tempo para isso, estamos dentro do tempo da aula. Vamos fazer o exercício 1, que é preencher o quadro, aí está a correção, o quadro é todo preenchido, né? Tentem fazer, olha lá, confere, tenta fazer, olha lá, confere. E o exercício 2 da página 351. Por enquanto, só. E aí, o exercício 3 é transcrever a resposta da regra de sinal que a gente acabou de ver lá no quadro. Né? Ele pede assim, ó, com base nos resultados dos itens anteriores, que são regras de sinais que tem no exercício 2, o que se pode dizer sobre o sinal do produto de uma multiplicação quando o primeiro fator é um número positivo e o segundo fator é um número negativo? Então é só escrever a regrinha de sinal do jeito que a gente viu. Belê? Belê? Vamos lá então. Divisão. Divisão de números inteiros e relativos. José comprou uma bicicleta que custou R$ 225 em 5 prestações iguais. Quanto José pagou em cada prestação? Exercício clássico de divisão. Sei que vocês já têm o domínio, né? Ora, mas vamos explicar como que a gente vai aplicar isso nos números inteiros e relativos. Bom, primeiro, regrinha. Divisão de um número negativo por um número positivo. Certo? Para entender essa regra da divisão, eu vou usar como exemplo a operação inversa. Todo mundo sabe que a operação inversa da divisão é a multiplicação. Certo? Então a gente resolve divisão por multiplicação, que é a sua operação inversa. Então vamos pegar lá o exemplo da dívida do José, certo? O José comprou uma bicicleta de R$ 225 e dividiu. Então ele ficou devendo R$ 225 e vai pagar em parcelas. Essa divisão aqui, ó, menos 225, que é o valor da bicicleta dividido por 5 prestações, ele vai ter que tirar do orçamento dele R$ 45 para poder pagar essa bicicleta. Então serão 5 parcelas de menos R$ 45, já que ele está devendo esse dinheiro. Como que a gente poderia pensar nisso? Ó, imagina aqui, ó, tá meio fora de lugar, mas imagina aqui, ó, qual é o número que eu tenho que multiplicar por 5, porque são 5 parcelas, que vai resultar menos 225, certo? O número é o menos 45. Por quê? Porque a gente acabou de ver na regra da multiplicação que quando os sinais são diferentes,
o resultado é negativo. Então, são 5 parcelas de R$ 45 para poder dar o total da dívida dele. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Divisão. Está seguindo o mesmo padrão da multiplicação? Sim, já que elas são operações inversas. Agora vamos ver quando os dois são negativos, que é o que a gente viu lá ali do oposto, certo? Vamos ver quando os dois são negativos. Então vamos pensar o seguinte: que número eu tenho que multiplicar por menos 5 para poder resultar menos 25, certo? Que número que é? O número é o número 5, pois 5 vezes menos 5 vai dar o menos 25. De novo, a regra dos sinais diferentes. Para poder resultar um produto negativo, um deles tem que ser positivo e o outro negativo. Não importa se é o primeiro fator ou se é o segundo fator. Toda vez que eu ver o produto, o que é o produto? O produto é o resultado de uma multiplicação. Toda vez que o produto for um número negativo, um dos fatores é positivo e o outro é negativo, certo? Então, como é que a gente pode chegar nessa conclusão aqui do número negativo pelo negativo? Ora, se eu tenho um resultado positivo, se eu tenho um resultado positivo tanto quando ele aparece aqui no quociente, certo? Que é o resultado de uma divisão, quanto ele aparece aqui no produto, que é o resultado de uma multiplicação, significa que ou ele veio de dois números negativos, ou ele veio de dois números positivos, certo? Então, a regra de sinal que a gente viu aplicada na multiplicação está se repetindo aí na nossa divisão. Então está aqui, ó, se o produto é positivo e um dos fatores já é negativo, então isso obrigatoriamente o outro fator também tem que ser negativo. Então, de novo, olha aqui, ó, se ele é positivo, os fatores têm sinais iguais, certo? Se ele é positivo, os fatores têm sinais iguais. Ou seja, que número que eu tenho que encaixar aqui? O menos 5, porque negativo que multiplica negativo vai dar positivo, né? E aqui na divisão a gente tem esta operação inversa. Olha aqui a operação inversa. Quociente negativo, resultado da divisão negativo. Se né, o dividendo aqui no caso, desculpa, o divisor aqui no caso é negativo, o dividendo só poderia ser positivo. Por quê? Porque negativo vezes negativo dá o produto positivo. Beleza? E aí, por último, o zero, né? O zero aí. O zero, como foi, né, quando a gente explicou lá no quadro. Se eu estou procurando um número que multiplicado por 5 resultou zero, esse número só pode ser o número zero. Quando eu tenho produto zero, isso só acontece quando um dos seus fatores for zero, né? Então, quando o zero for o dividendo, não importa qual que é o divisor, o quociente sempre será zero. Em resumo, em uma linguagem mais simples, né? Zero dividido por qualquer número sempre resultará em zero. Beleza? E aqui nós temos um quadro resumo também, que vocês vão ver que é exatamente a mesma regra, serve o mesmo quadro, então você pode juntar tudo em apenas um quadro, o quadro da multiplicação e da divisão. Sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, negativo. E o zero como elemento nulo, tanto da multiplicação quanto da divisão.
Gente, só não confunda e não misture os sinais, a regra de sinal da multiplicação e da divisão, que é o mesmo quadro, com o da adição e da subtração. Por favor, certo? As regras são diferentes, a gente já comentou isso na nossa última live, já tiramos algumas dúvidas. Tá? Entendam que são duas regras diferentes, uma aplicada à multiplicação e divisão, outra aplicada à adição e à subtração. Beleza? Orientação de estudo dessa aula, bem tranquilo. Pode ver que os exercícios eles estão pulando um ou pulando o outro, porque a gente vai voltar fazendo a parte de potenciação e expressões numéricas, para a gente poder completar este capítulo aqui. Beleza? Então está aí. Nesta unidade em especial, eu deixei até aqui destacado os exercícios do em casa, vocês podem fazer na própria apostila, porque vocês vão olhar aí que estes exercícios do em casa são para completar sequências, completar quadros e a nossa pirâmide numérica que a gente já estudou, que a gente já fez, a pirâmide numérica que está no exercício 4, que é para poder aplicar a regra de sinal e construir na nossa pirâmide até chegar lá no quadradinho do topo, beleza? Então, esta tarefa de casa, esse o em casa, vocês podem fazer direto na apostila, não precisa fazer lá no caderno, como a gente normalmente faz. Não esquece de colocar a data para organizar, beleza? Até mais na live aí para tirar as dúvidas. Abraço.